Bom, segunda parte, né, gente? Segunda parte do diálogo entre. Interessante diálogo, que poderíamos dizer que é bastante original, né? Que é o diálogo entre a mística cristã e o ateísmo. Se formos entender, por exemplo, se você for ler Tomás de Aquino e Alvin Plantinga, né? Você vai encontrar uma filosofia cristã bem articulada. Mas você não vai encontrar a mística cristã, né? Embora Tomás de Aquino ele fala de espiritualidade, Alvin Plantinga também pode falar sobre isso. Mas a mística é uma outra coisa, né? Quando você lê Teresa de Ávila, Teresa de Lisieux, nós estamos na mística. Agora, João da Cruz, ele não está simplesmente tratando de questões de espiritualidade. Esse que é difícil de perceber, né? Aquela obra atribuída a Tomás de Kempis, mas que não é Tomás de Kempis que escreveu. Provavelmente não foi. Imitação de Cristo? Está falando de espiritualidade. Faustina Kowalska, A Misericórdia de Deus em Minha Alma, vai falar de espiritualidade. Diálogos de Catarina de Sena, né? Isso é mística cristã. É a mesma coisa que você falar assim, ó, vamos falar da filosofia cristã. Nós temos, por exemplo, vamos pensar assim. Que filósofo cristão nós poderíamos citar? Vamos supor, pensando um pouco em... Você pode falar, por exemplo, de filósofo antigo, assim, da patrística, vai. Muitos deles eram teólogos, né? Anselmo, vai, Anselmo. Pronto, encontrei o nome. Anselmo, filósofo cristão, né? Qual a diferença entre Anselmo e Tomás de Aquino? Tomás de Aquino ele possui um sistema completo de filosofia cristã. Ele é extremamente vasto e articulado. É pouco emocionante você pegar um filósofo que escreve um texto curto, que fala de questões que não vão tão longe, né? Vamos pegar um exemplo. Se você pegar as meditações cartesianas de Descartes, você não precisa concordar comigo, né? Essa é uma... Só que eu acho isso aí bastante forte, do ponto de vista da filosofia, né? Descartes ele vai instituir o método, né? Ele vai instituir a modernidade filosófica. Então, do ponto de vista da originalidade do método, ele é um grande gigante da filosofia. Só que existe um outro aspecto que não pode ser subestimado na filosofia, que é a monumentalidade do pensamento. Como assim? Bom, quem é um filósofo mais importante, Epicuro ou Aristóteles? Você pode falar, eu gosto mais de Epicuro.
Bom, aí que tá o problema. Os gigantes, eles são monumentais. Eles são muito rígidos, eles são articulados, eles são exigentes, eles buscam o método continuamente, eles estão sempre voltando ao método. Aristóteles é vasto, é muito vasto. Eu posso dizer que Aristóteles ele fundou a filosofia ocidental, né? Aquela filosofia que já estava sendo gestada ali entre os pré-socráticos, desde Tales de Mileto, desde Pitágoras, passando por Parmênides, passando pela discussão entre os eleatas e os imobilistas, né? E os filósofos do movimento e pelos atomistas, né? Pelos atomistas e pela discussão antiga entre Parmênides e Heráclito. Quando surge Platão, Sócrates inicia esse período socrático desse rigor da argumentação, né, dialética. E Platão ele vai, com os seus diálogos, começar uma escola que vai discutir tudo que veio antes dele. Então Platão ele começa realmente uma filosofia mais profunda. Quem que não vai gostar? Quando a pessoa entra para a faculdade de filosofia, eu quero estudar a filosofia grega, né? Aí chega lá, lê a República de Platão. Nossa, que interessante, né? Aí a alegoria da caverna e tal. Aí vai ler os filósofos modernos. Prefiro a filosofia grega, mais emocionante e tal. Só que Aristóteles, ele fez o que ele avançou para uma filosofia. O que foi aquilo de Aristóteles, hein, gente? A lógica, a silogística. Se você pegar o órgano, infelizmente não temos boa tradução em português completas, tá? Temos aí, infelizmente, temos algumas traduções que são plágios, né? Não são diretas do grego, né? Se você quiser ler Platão e Aristóteles, pega a versão inglesa, né? A versão em inglês lá tem a obra completa, tanto de Platão quanto de Aristóteles. Que é direto do grego e uma tradução séria. Então, o que foi aquilo de Aristóteles, gente? A física, a poética, a ética, a retórica, acerca do céu, acerca da física, a cosmologia, a lógica dialética, a lógica silogística, os silogismos e os silogismos modais, né? A lógica da necessidade e da possibilidade. Quantos sistemas existem de silogismo em Aristóteles, né? Ele é muito complexo a lógica de Aristóteles, se você for pegar, também tem a lógica estoica, né? A lógica mais proposicional. Mas quando Aristóteles vai estar lá propondo o início da lógica, ele vai estar indo muito além do que Platão estava fazendo nos seus diálogos, Teeteto, Parmênides. Não, ele está avançando para um... É espantoso que ele... A genialidade de Aristóteles é comparável à de Kant, à de Hegel, à de Alvin Plantinga, de Isaac Newton, né? Vamos deixar de lado os filósofos, né? Vamos comparar com os cientistas, com os outros gênios. A genialidade de Aristóteles é comparada à de Isaac Newton, à de Einstein, à de Johann Sebastian Bach, né? De Leonardo da Vinci. O órgão tem vários textos da demonstração dos os primeiros analíticos, os segundos analíticos. Então é uma monumentalidade. Agora Epicuro, você pode gostar de Epicuro, você pode gostar dos estoicos, mas eu me emociono com os grandes pensadores, né? Então, Hegel, Kant, Tomás de Aquino. Gente, Frege, Alvin Plantinga,
Nossa, gente, é monumental. Kant, né? Aqui tá a emoção do pensamento, né? É a mesma coisa que você ir pra psicologia, você vai estudar Freud, você vai encontrar uma super estrutura ali de teórica, né? E mesmo que você não goste, você cresce intelectualmente, você não precisa concordar com a teoria, você cresce intelectualmente. Esse é o papel da universidade. É, você avança você atinge um nível de pensamento filosófico, você sai da universidade formado, gente, você ficar apenas no Camus, lá, se sabe Camus, né? Albert Camus, Nietzsche, Kierkegaard, sabe? Você ficar nessas, com todo o respeito que eu tenho aí, né? Bergson, quer dizer, você vai ficar no básico, você não vai enfrentar, para você enfrentar a crítica da razão pura de Kant, aí você vai ter que entrar na universidade e aprender filosofia, não adianta ficar vendo videozinho no YouTube, né? Entrando no Wikipedia que não vai resolver o problema. Então, aí você vai estar entrando em algo sério. Esse é o aspecto que vai estar em João da Cruz, né? Essa é a diferença de João da Cruz para todos os outros místicos do cristianismo. Por exemplo, Teresa de Ávila. Depois de João da Cruz, a maior mística que tem de todos os tempos. Você pega Boaventura, Hugo de São Vítor, Ricardo de São Vítor, Bernardo de Claraval, Orígenes inaugura a espiritualidade cristã. E está lá no mesmo período lá de Amônio Sacas e Dionísio, aquele pessoal Próculo lá, neoplatonismo, ele vai estar inaugurando uma espiritualidade. E o próprio Gregório de Nissa, né? Mas de todos esses, Teresa de Ávila e as suas moradas do castelo interior. Mas e João da Cruz? João da Cruz ele é o Tomás de Aquino da espiritualidade. Ele é o Kant, o Hegel, o Aristóteles, o Frege, o Álvaro Plantinga, o Johann Sebastian Bach, o Isaac Newton da espiritualidade. Essa é a diferença. É monumental. Ali tem tudo que você precisa. Você não precisa de mais nada. Por isso que ele é o doutor místico da igreja. Poderia ser, por exemplo, Teresa de Lisieux. Né? Teresa de Lisieux, ela propõe a pequena via. Muita gente vai preferir Teresa de Lisieux porque ela tem uma espiritualidade que não é pretensiosa. É uma espiritualidade, vamos dizer assim, a única coisa que me importa para mim é o amor, é amar Jesus e nada mais. Pronto. João da Cruz, ele tá criando uma outra linguagem. Quando você lê, por exemplo, uma página de João da Cruz, tem mais mística e espiritualidade do que em todos os livros de espiritualidade mais humanistas de espiritualidade de hoje. Inclusive, o protestantismo tem uma grande dificuldade de produzir mística, porque ele tem uma estrutura de renascentista humanista, e ele tem dificuldade de se desvincular desse humanismo, né? Mas na igreja ortodoxa você vai ter Evagrio do Ponto, Cassiano Romano, Máximo Confessor. Você tem também os Padres do Deserto, você tem Antão do Deserto, depois Pacômio, aí tem a espiritualidade eremítica, se torna cenobítica, e os mosteiros com São Bento de Núrcia. Bento de Núrcia. Agostinho possui uma espiritualidade, quando ele está lá nas confissões. Mas quando ele se torna um apologista, ele está lá debatendo com Pelágio, com os maniqueus, ele endurece a linguagem, vai em direção a uma predestinação que vai estar em Calvino, em Lutero, e aí, quer dizer, já não é mais espiritualidade, né?
E ele possui uma obra monumental, Cidade de Deus, né? Eu não sou especialista em Agostinho, então não vou fazer um comentário profundo aqui, né? Possuo um grande respeito por Agostinho, né? Mas entendamos, apologética é uma coisa, espiritualidade é uma coisa totalmente diferente. Então, se você quiser compreender o cristianismo apenas a partir dos filósofos que não propõem uma mística, eles possuem uma visão mais, assim, dura da realidade, uma visão mais sensível, empírica, ou então mais positivista. Não tem a dimensão mística. Como você vai falar de um mundo espiritual, da experiência de oração, os 9 graus da oração, como já se diz hoje, a oração contemplativa? O que é uma oração de guerra, uma oração de intercessão, uma oração de guerra? Quer dizer, o ateísmo ele vai falar, bom, vamos parar por aqui. Quer dizer, você percebe que é inacessível essa linguagem? Ela é inacessível para o ceticismo? Mas há ateus que estudam isso, né? A ciência das religiões, eles estudam a espiritualidade. Há ateus que estudam a mística, o que é a oração. Eles não vão ficar ressentidos. Ah, é mitologia, não quero nem ouvir falar. Não, eles vão tentar compreender, né? Mesmo que eles não concordem. Eles não são aqueles ressentidos como Richard Dawkins, Daniel Dennett, né? Sam Harris, Christopher Hitchens, que tentaram produzir um neo-ateísmo que não funcionou. Os maiores pensadores ateus são Marx, Feuerbach, Freud, né? Bertrand Russell. Anthony Flew era um ateu, se tornou um deísta, sinal dos novos tempos que a morte de Deus não é mais efetiva. E vamos entender uma coisa. Por exemplo, estamos falando de Darwin. Darwin, ele não fortalece o ateísmo, ele fortalece o transcendentalismo. Um dos maiores argumentos para a existência de Deus, na minha opinião, no meu pensamento, aliás, não é opinião, no meu pensamento é a reprodução. Como que você explica o telos que está na reprodução e na própria ideia de evolução? Como que você explica a reprodução a partir de uma perspectiva naturalista, materialista, empírica, que não pressupõe a transcendência? De onde vem esse telos? Essas leis biológicas, essas leis cósmicas, né? Onde surgem isso? Lei da gravitação. O que havia antes do Big Bang? Né? Não havia nada, porque se você tentar imaginar que Deus sempre existiu, tentar voltar no tempo, você vai ter uma vertigem. Você nunca vai chegar num início que nunca teve. Mas se você entender que Deus ele está fora do espaço do tempo, então você não vai ter essa vertigem, você sabe que está fora do espaço do tempo. Se ele vai instituir o telos, como que você explica a reprodução em termos ateístas? Não tem como. A matemática, como surgiu a matemática? As leis da lógica. A própria ética não pode ser instituída pelo ateísmo. A ética objetiva. Ela tende ao niilismo, tende ao relativismo. O relativismo ele não se sustenta por si mesmo, né? Porque vamos dizer assim, não existe uma verdade absoluta. Tudo é relativo. A verdade é relativa. Bom, eu acabei de fazer uma afirmação. Essa afirmação que eu fiz é uma verdade? Se ela for uma verdade, então não existe relativismo, existe uma verdade absoluta, correto? Se ela não for uma verdade, então eu não posso fazer essa afirmação. Quer dizer que o próprio, do ponto de vista filosófico, o relativismo é frágil. A filosofia analítica ela trabalha com lógica simbólica, com lógica matemática, com conceito de verdade, o que é um argumento válido,
Qual a diferença entre conhecimento e crença verdadeira? Onde está o relativismo na filosofia analítica? Ele pode estar na ética, mas e na lógica? Se você tem proposições, lógica de primeira ordem, lógica de segunda ordem, lógica proposicional, lógica modal, quer dizer, você está trabalhando com necessidade, com dedução, com indução, com matemática. Como que você vai inserir em um argumento válido o conceito de uma verdade relativa, né? O argumento ontológico de Alvin Plantinga é modal. Ele funciona no sistema S5 como ele propôs. Só que além dele funcionar no S5, ele não abordou o sistema S2, mas ele também funciona no sistema S2. O que os filósofos da universidade que foram enfrentar Alvin Plantinga concluíram? Bom, o argumento ontológico de Alvin Plantinga é válido, mas não funciona. Quer dizer, se ele é válido, isso é necessário. Não existe espaço para relativismo dentro da lógica. Então o ateísmo ele é tão problemático. Tá certo que o ateísmo ele respeita a ciência, mas o cristão também pode respeitar a ciência. Isaac Newton ele falava de magia. Isaac Newton ele até fez uma tradução do Corpus Hermético lá de Hermes Trismegisto. Existem várias traduções da Tábua da Esmeralda, por exemplo, né? Nós temos, por exemplo, naquela época antiga já estava surgindo a Kabbalah, o Zohar, né? E quando você vai ter Hermes Trismegisto e as suas leis herméticas, quando nós temos a Tábua da Esmeralda, tem várias traduções. Tradução de Helena Blavatsky, tradução de Isaac Newton, que esses astrônomos como Isaac Newton, Kepler, muitos deles faziam até horóscopos, eles estudavam astrologia. Questões mágicas, Copérnico não era ateu. Então, você percebe como que é complexa a questão? Que parte de axiomas de uma cosmovisão, que se você pensa como Carl Sagan, o ceticismo é absoluto, não considera a possibilidade de qualquer argumento, então você já está fechando o escopo para qualquer possibilidade de um diálogo, né? E você vai, vamos supor, você pega uma prova de existência de Deus de Alvin Plantinga. Bom, não quero nem ler porque eu tenho certeza que o ateísmo é a verdade. Bom, na verdade não existe essa certeza, porque é o exemplo que eu dei de Hegel. Hegel ele não é criticado pelos ateus. Whitehead não é criticado por Russell. Vou te dar outro exemplo. Vamos supor que você chega para um ateu e fala, vem cá, fazer uma proposta para você. Prove que Deus não existe. Tá, posso, vou fazer uma prova. Faz um pacto aí, ó. Vou apagar as luzes aqui, vamos fazer um pacto. Vamos fazer uma aliança, um pacto com qualquer coisa, qualquer força que não seja o Deus transcendente. Tem coragem, meu? Talvez o ateu mais profundo tenha, mas o outro, olha, eu não quero fazer isso porque não tem sentido. Eu sou uma pessoa ética, eu não quero me envolver com essas coisas, isso é uma besteira. Não quero me envolver em mito, eu não preciso provar. Bom, não, mas só pra fazer. O Richard Dawkins, ele não falou que quando ele estiver lá. Gente, isso não é uma provocação. Pessoal, gente, é só debate de ideias, beleza? Se é que é possível debater ideia hoje, né? Antigamente a gente tinha fóruns, grupos de debate, hoje ninguém mais quer discutir ideias, debater. Tudo bem, eu estou tentando argumentar aqui uma questão que não é desprezível, né? O Richard Dawkins, ele não é igual, por exemplo, filósofos ateus sérios, né? Que existem. O Richard Dawkins ele vai falar assim, olha, por exemplo, os filósofos que debateram com Alvin Plantinga através de artigos, eles são seríssimos, muito articulados, muito acadêmicos, né? Agora o Richard Dawkins ele fala, olha, tem gente que fala que quando o ateu
Teve vários ateus que estavam ali morrendo e na última hora eles se arrependeram, imploraram misericórdia divina. Eu vou querer que gravem quando eu estiver ali morrendo na última hora, que gravem para eu declarar que eu sou ateu até a morte. Então ele está querendo provar o ateísmo, né? Então se você é um ateu, vamos supor que uma pessoa é um ateu. Não vou falar você, para não parecer uma provocação assim. Vamos dizer que um ateu chega e fala, olha, prove o ateísmo, faz aí um pacto. Faz um pacto, faz uma aliança aí com uma força qualquer aí que não seja o Deus transcendente. Vai ver se muita gente vai ter coragem de fazer. Então não é uma certeza. O que existe é o seguinte, a ciência empírica não enxerga Deus. Esse que vai ser o grande argumento. Por quê? Porque depois de Kant, a partir do século XIX, a tese de Comte do positivismo começou a ser levada a sério. Depois, quando a escola de Viena e o positivismo lógico vai dizer que sequer há sentido em dizer questões da transcendência, que não pode ser nem considerada falsa, mas simplesmente sem sentido, nem o privilégio de ser falsa a crença tem. Quando Wittgenstein diz que o místico é aquilo que é o indizível e sobre o que não se pode dizer deve se calar. Na segunda metade do século XX não existe mais positivismo lógico. O maior filósofo da ciência do século XX, que é Karl Popper, ele vai sepultar o positivismo lógico, né? Ele vai tratar de Hume, da indução, como que vai haver o salto da indução para a dedução? Era o problema de Hume. Ele vai concluir que você pode ter até uma metafísica, uma dedução, que pode ser verdade ou não. Não é porque é uma metafísica que é falso. O que vai determinar se é falso ou não é se aquilo pode ser passado pelo critério da falseabilidade, né? Então, se uma teoria não é falseável, como por exemplo o marxismo, as teorias de Freud, ou qualquer metafísica, se ela não é falseável, não é ciência para Karl Popper. Mas não é uma questão de positivismo lógico, isso já está sepultado. Não é um problema com o argumento dedutivo. Então, quando vai surgir Alvin Plantinga, nós já estamos numa outra era. Então, o ateísta sério, ele pode considerar que o ateísmo ele não possui uma prova, né? Você possui provas da existência de Deus, de Alvin Plantinga, tanto no campo da lógica modal, como da epistemologia. E enfrentou o problema do mal e o problema do naturalismo e da ciência. Agora, qual que é a prova ateísta, né, da inexistência de Deus? Não existe. Não existe um sistema ateísta. Marx produziu um sistema, mas é um sistema de economia. Freud produziu um sistema, mas é um sistema para a clínica, é psicanálise. Não existe um sistema de inexistência de Deus. O sistema, por exemplo, de Hegel, ele é poderoso porque ele acredita na razão, né? Coisa que Hume não fazia. Hume era um cético. Kant ele vai ter problemas com isso. Ele vai aproveitar o sono dogmático de Hume, mas ele vai instituir um conhecimento crítico, que vai possibilitar uma metafísica depois, que vai estar em Hegel. Então, como o ateísmo ele não consegue produzir um sistema, ele vai ter que beber, por exemplo, de Hegel. Karl Marx ele vai se basear em Hegel, que não era um ateu. Porque o ateu por si mesmo ele não consegue produzir um sistema. Não existe um sistema ateísta. O sistema é Tomás de Aquino, é Alvin Plantinga, é Kant, que não é ateu, não é cético como Hume. Kant é muito maior do que Hume. O sistema é Alvin Plantinga. Alvin Plantinga não está falando de economia, de psicanálise, ele está falando de Deus. Agora, o ateísmo, não existe um sistema ateísta.
Darwin, o darwinismo ele é aceito por Alvin Plantinga e por todos os filósofos contemporâneos analíticos dos Estados Unidos e também da Inglaterra. Ele é aceito na filosofia analítica cristã. Não existe um criacionismo ou um design inteligente, um criacionismo da Terra Jovem dentro da filosofia da Universidade dos Estados Unidos hoje. Não existe. O ateísmo ele não consegue produzir um pensamento sólido, ele enfraquece a filosofia. Hume ele enfraqueceu a filosofia. Kant ele precisou reinserir Deus na segunda crítica para estabelecer a moral. Ele precisou falar dos juízos sintéticos a priori para salvar a teoria, né? Que vai estar na física, que vai estar na lógica. Senão você mata o conhecimento. O ateísmo ele enfraquece, ele duvida da metafísica, ele duvida da filosofia. O ateísmo ele produz uma filosofia da ciência, ele produz uma ciência de laboratório, empírica, mas é mais para astronomia, para física, para cosmologia do que para qualquer outra coisa. Mas a filosofia é profunda, a metafísica ela está voltando para a filosofia analítica. Quine, todos esses filósofos eles vão abordar questões metafísicas. Por exemplo, o que é uma cadeira? Né? Efetivamente. Então inevitavelmente, não tem como escapar da metafísica. A filosofia é pensamento puro. Então, qual que é o diálogo que eu proponho? O ateu ele deve investigar o que é a mística, porque a filosofia apenas humanista cristã, ela não traz toda a dimensão do que é a filosofia cristã de cultura. Tomás de Aquino, por exemplo, vai ser um gigante, né? Mas você não encontra uma espiritualidade como a de João da Cruz em Tomás de Aquino. Se você quiser conhecer o que é a profundidade do pensamento cristão, é João da Cruz. Isso tem mais a ver com o cristianismo do que qualquer outro pensador, porque a dimensão mística ela foi tirada da cultura através do Renascimento. Então aqueles filósofos que propõem uma mística mais como Bernardo de Claraval, como Hugo de São Vítor, como Ricardo de São Vítor, como Boaventura, Tomás de Aquino e Duns Scoto, eles não insistiram tanto nessa mística. Eles trataram de espiritualidade, mas não é mística, é uma espiritualidade que não é efetivamente contemplativa, mística. João da Cruz ele nos insere em uma outra linguagem. É um texto extremamente denso. Quando você começa a ler João da Cruz, você não está lendo apenas um texto assim que está descrevendo algo, né? Uma descrição fenomenológica da imanência da consciência, a epoquê de Husserl. Não um fenômeno da consciência. Você é interagido em uma outra linguagem que possui conceitos e distinções de conceitos. Não uma experiência de sonho onírica. Ele distingue. Impressionante isso. Ele faz distinções que você não encontra, por exemplo, em Kierkegaard, né? Kierkegaard, você vai ler, por exemplo, Heidegger, Gadamer, Sartre, Schopenhauer, Kierkegaard. Depois você lê o João da Cruz. João da Cruz ele é muito mais claro nos seus conceitos, muito mais cristalino. Inclusive ele estudou filosofia na faculdade de Salamanca, na Espanha, uma grande faculdade, Universidade de Salamanca, na Espanha. O João da Cruz, ele não é um irracional, ele é um filósofo, né? E ele está levando a sério uma questão que ninguém levou antes dele. Ele está falando da união mística, né? O que é a união mística? A deificação que está em Mestre Cate, a união com o Uno, que está em Plotino, que está em todo o neoplatonismo. E quando Orígenes vai falar do Cântico dos Cânticos, ele está propondo uma outra união.
Não é uma união de substância, né? Pensando mais como Spinoza. União com o todo. Eu sou toda a realidade conforme Hegel. Na fenomenologia. Não. É um amor, é uma união amorosa que nos insere no mistério da Trindade. Sem se confundir com a Trindade. E não é uma teurgia apofática. É um bem conhecido dentro das noites escuras. É uma experiência. Quer dizer, então quando você tem um místico hermético, ele vai instituir a dúvida, correto? Descartes vai falar da dúvida. Então o Kant ele vai estar lutando contra questões lá que da própria igreja, do próprio cristianismo, da transcendência, mas ele mesmo, ele não é uma pessoa que não tem fé, né? O Descartes, Leibniz, eles têm muita fé. O imanentista, o hermético, ele tem mais fé do que o cristão comum. Mas ele institui a dúvida dentro da cultura. Então é isso, a mística ela nos insere em uma nova linguagem. E para você se inserir dessa nova linguagem, como é a de João da Cruz, você não precisa desrespeitar a ciência, deixar de acreditar na ciência. Isaac Newton, ele estudava esoterismo, alquimia. Inclusive a ciência moderna até tem origem na alquimia, né? A alquimia tem grande relação com o surgimento da ciência moderna. Descartes nunca foi um ateu. O ateísmo ele surgiu depois, nem Hume foi um ateu. O ateísmo ele surgiu depois de Kant, né? Quando Kant ele contestou a transcendência. E Hegel é o maior filósofo que existiu depois de Kant, né? Ele só vai ser superado pelos filósofos analíticos, né? Como por exemplo Frege. Mas Hegel ele tem uma vantagem, ele tem um sistema completo. Esse sistema ele é desconhecido da filosofia analítica. A filosofia analítica não enfrenta Hegel porque acha ele contraditório, uma lógica dialética, uma lógica da contradição. Então, Hegel ele vai ser insuperável, ele vai ser estudado na universidade. As pessoas sabem que ele está falando do espírito absoluto, que ele está propondo uma nova religião, está falando da arte, e ninguém vai criticar ele por isso. Ele permanece invisível e não criticado. Insuportável vai ser Tomás de Aquino. Então, é uma contradição que o ateísmo não compreenda, não procure compreender que a dimensão da filosofia cristã não é apenas uma prova da existência de Deus, mas uma experiência da experiência de Deus. E esse é o desafio que eu proponho, que é uma certa originalidade ousada em dizer isso, né? Não existe espiritualidade mística fora de João da Cruz. É a única monumentalidade que já existiu. Helena Blavatsky, por exemplo, vai estar tratando de questões que não é um relacionamento de espiritualidade efetivamente espiritualidade contemplativa. Ela está tentando explicar a origem do cosmos, a cosmogênese, a antropogênese, uma certa experiência mais de pensamento hermético. Mas quando você lê João da Cruz, você é inserido em uma esfera de oração amorosa, que é aquela experiência do mosteiro, que ele chama de altíssimo caminho de contemplação obscura. Então João da Cruz ele é um filósofo também que foi ignorado por todos os filósofos da modernidade. Qual a prova da existência de Deus em João da Cruz? Bom, digamos que ele oferece uma visão de mundo que é uma transfiguração de novas possibilidades de conhecimento.
Uma imaginação não transforma uma pessoa. Experiências imaginárias, amigos imaginários não produzem transformação em uma pessoa. Somente a mística pode transformar uma pessoa. Produzir um Francisco de Assis, um Martin Luther King. Somente a mística nos insere na radicalidade, no despojamento e na felicidade plena, que é através de noites e nos leva a uma união efetivamente possível, concreta, em um mundo que já não é mais cético, mas ateísta. É um mundo neomedievalista, idade neomedieval, idade neomedievalista, idade média como contemporaneidade, como embate entre duas espiritualidades, uma neoplatônica e imanentista hermética, outra cristã, transcendentalista relacional, orante, o poder transcendente, conhecimento transcendente, conhecimento infinito, poder infinito. João da Cruz. É o começo, mas ela avança para todas as possibilidades de um novo tempo. A intervenção pode ser possível ou suspensões de leis naturais. Eu me contestava a existência de milagres. Realmente não existem milagres efetivamente hoje. E daqui a 100 anos, como que será? Podem-se cumprir eventos escatológicos, como diásporas, retornos, estados fundados, catástrofes universais que se acumulam, que se agigantam, que há um aumento de catástrofes, conforme foi dito ali, que a escatologia profunda é muito maior do que Nostradamus ou qualquer adivinhação, Não, quando nós dizemos coisas que são efetivamente históricas, né? Hegel falava do fim da história. A fim da história é um cumprimento escatológico. É possível levar a sério a escatologia? Bom, a escatologia ela é cumprimento de coisas que não podem ser facilmente contestadas, aliás, não podem ser contestadas, né? A diáspora judaica, a profecia do servo sofredor, a unificação do mundo, a unificação dos reinos, a aliança entre reinos, tudo isso está ali, textos antigos de Daniel, principalmente em Daniel, em Apocalipse. Se você não estuda profundamente a escatologia, você não tem o direito intelectual de deixar de lado a questão. Primeiro é preciso observar o que é essa coisa do mundo espiritual que está em Efésios 1, por exemplo, né? Aí você diz, bom, isso não faz sentido em um mundo acadêmico, em um mundo empírico, em um mundo científico, em um mundo intelectualmente responsável, no mundo da razão. Bom, então Hegel deve ser exilado das universidades. Whitehead deve ser exilado das universidades. Fiquemos apenas com Nietzsche, com Karl Marx, com Freud. E nem mesmo a lógica pode ser levada a sério, porque a lógica não tem nada a ver com empirismo. Lógica é que a consciência percebe leis que são necessárias. Se a escatologia ela deve ser desprezada, não pode nem ser levada em conta. Como textos que eu é mitologia, né? Apocalipse, Daniel, não faz sentido, não é racional, quer dizer, então Hegel também não é. O fim da história de Hegel também não é. Falar que é toda a realidade, o espírito absoluto,
em si e para si. Né? Schelling. O que é aquele negócio de Schelling? Fichte? Goethe? Quer dizer, o que é aquele negócio, né? Do romantismo, né? Que é tão pouco investigado pelo ateísmo. Que o Karl Marx baseou-se em Hegel e jamais criticou a nova religião de Hegel. E a escatologia é muito mais profunda do que questões como essas, porque elas são coisas efetivas no nosso mundo. Efetivas. O ateísmo é a fé que não existe efetivamente. O amor que se esfria é um amor líquido. A unidade das nações em uma globalização, uma nova ordem do mundo, eras que se sucedem, novos ciclos, a Primeira Guerra Mundial em 1914, esse princípio de dores para a humanidade. Guerras, o mundo do ódio, que é estudado na ciência política. Tudo isso já estava sendo um conhecimento daquilo que se poderia dizer igreja do período antigo. Hoje não existe igreja mais, a igreja está morta. Existe apenas contracultura, uma cultura hermética. Mas, brevemente, haverá um renascimento da mística. O ateísmo não existirá daqui a 100 anos, daqui a 150 anos. A espiritualidade ela está avançando. O interesse pela expansão da consciência e por todas as outras questões. E a mística de João da Cruz, ela é estudada aqui em nossa escola. Ela avança muito mais do que se pode imaginar, né? Esse mundo espiritual, ele é efetivamente uma linguagem e um conhecimento que não entra em contradição com a ciência. Ciência é para a matéria. A consciência, a matemática, as leis da lógica, a espiritualidade, a experiência mística, a linguagem de João da Cruz. É a mesma coisa que Isaac Newton fazer ciência e continuar acreditando em questões que transcendem o empírico. Esqueçamos todos os livros que já foram escritos sobre a experiência mística de cultura de cristianismo, Antigo Testamento, Novo Testamento, todas as filosofias que já foram escritas, todas as espiritualidades que já foram propostas. Esqueçamos todos os livros e leiamos apenas as obras completas de João da Cruz que existem em português. Subida do Monte Carmelo. Mas deixa eu concluir, né? Subida do Monte Carmelo. Noite Escura. Cântico Espiritual. E Chama Viva de Amor. Ficamos um ano nessa experiência de compreender o que é isso. Depois voltemos aos livros antigos. Ao Antigo Testamento, ao Novo Testamento, aos filósofos, Tomás de Aquino, Álvaro Plantinga, a Descartes, a Spinoza, aos ateístas, ao Marx. E aí a gente começa a compreender o que são essas novas possibilidades. De uma filosofia que é acadêmica, sim, que é séria, sim, que não é amadorismo, que é pesquisa, que é um diálogo com o ateísmo. Um diálogo amigável, né? E com respeito pelo seu ceticismo, que as possibilidades estão para ser consideradas. Não se trata de tentar forçar uma conclusão, apenas um diálogo para que as possibilidades sejam exploradas. Beleza, gente? Ficamos por aqui nessa palestra aí
Até a próxima.